Olá, aluno do primeiro ano. Nós voltamos agora com um novo volume do PET. Nós já vimos no outro vídeo como os métodos a gente resolver equação do segundo grau, já vimos as formas dela e agora então nós vamos resolver as atividades da semana 1 desse volume 3 do Plano de Estudo Tutorado de Matemática para o primeiro ano do Estado de Minas Gerais. Vamos lá? Agora, na primeira atividade, eles dão algumas equações do segundo grau para você resolver. Então, a primeira equação aí na letra A, x² menos 6x mais 16. Então, assim, vamos lá lembrar. O A é o coeficiente do x², no caso é 1. O B é o coeficiente do x, no caso menos 6. E o C é o termo independente, no caso 16 positivo. Então, primeira coisa que eu tenho que achar é o discriminante. Então, eu vou substituir o B por menos 6, B ao quadrado, menos 4AC. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4. O A é 1, 4 vezes 1, e o C é 16. Eu substituindo aí, eu vou encontrar um delta negativo. Vou encontrar menos 28. Menos 28, não precisa eu aplicar a Bhaskara. Eu já sei que não tem raiz quadrada de número negativo. Então, eu já sei que o conjunto solução dessa equação é vazio. Conjunto vazio eu represento por duas chaves ou por essa letra grega aí que parece uma bola cortada. Na letra B, x² mais x mais 2. Então, de novo, vou achar o discriminante. Nesse caso aí, eu sei que o B é 1, o A é 1 também e o C é 2. Então, de novo, eu vou ficar com 1 menos 8. Vou ficar com discriminante menos 7. Então, também não preciso aplicar a Bhaskara. Eu sei que não tem raiz de número negativo dentro dos conjunto dos números reais, então a solução vai ser vazia. O terceiro, de novo, vou achar primeiro o discriminante. Então, o B é menos 12, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é 35. Agora eu vou ficar com 144 menos 140 igual a 4. Agora eu posso aplicar o Bhaskara. Vamos substituir aí no menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, vai ficar menos 12, vai ficar mais 12. Mais ou menos raiz de 4 vai ser 2. Então, eu vou ter duas possíveis respostas. Então, 12 mais 2, 14 dividido por 2, 7 é uma raiz. E 12 menos 2 dividido por 2 igual a 10 dividido por 2, 5 é outra raiz. Então, conjunto de solução 5 e 7. Essa equação era facinho, se ele não tivesse imposto que tinha que ser por Bhaskara, era facinho da gente resolver por soma e produto. Então, eu queria uma equação onde o produto das raízes fosse 35 e a soma fosse 12. Né? Agora, 35, 7 vezes 5, 35, 7 mais 5, 12. Então, agora aí, na letra D, menos x² menos 15x menos 54. Achar o delta. Todos os termos, o A, o B e o C, são todos negativos, o A menos 1, o B menos 15 e o C menos 54. Substituindo aí, eu vou achar o delta menos 15 ao quadrado, menos 4, menos 1, menos 54. Gente, esse B, eu não preciso nem colocar sinal nele, não. Estou colocando só para colocar, porque qualquer número ao quadrado vai ficar positivo, tá? Então, acho que o delta é 9. Substituindo agora em Bhaskara, agora eu posso fazer Bhaskara. Poderia fazer por subproduto também, mas vamos fazer por Bhaskara. Então, olha lá. Menos 15, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 1. Então, isso vai dar 15 mais ou menos 3 sobre menos 2. Eu vou achar a primeira raiz. Se eu usar o mais, eu vou ficar com 18 dividido por menos 2. Vou achar menos 9.
Quando eu usar o menos, 15 menos 3 dividido por menos 2, eu vou achar menos 6. Então, o conjunto de solução aí vai ser menos 9 menos 6. Na próxima, x² menos 2x menos 63 igual a 0. O A é 1, o B menos 2, o C menos 63. Jogando na formulinha do discriminante, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 63. Eu acho que o delta é 256. Lembrando, raiz de 256 é 16. Vamos lá, eu já posso ir lá direto para a Bhaskara. Menos 2 é 2. Raiz de 256, então mais ou menos 16, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vou ter de novo duas raízes. 2 mais 16 é 18, dividido por 2, 9, a primeira raiz. A segunda raiz, 2 menos 16 menos 14, dividido por 2 menos 7. Então, agora, as raízes dessa equação são menos 7 e 9. A F é uma equação incompleta. Eu já sei que ela teria, só de olhar, já dá para a gente saber. Nesse caso, quando eu não tenho o termo B, eu tenho raízes opostas. Então, aí é claro, tá meio óbvio, as raízes vão ser mais 2 e menos 2. Mas ele quer que aplique a Bhaskara, a gente vai aplicar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos lá, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Eu achei que o delta é 16. O x vai ser menos b, então menos 0, mais ou menos raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então, vai ser 4 dividido, mais ou menos 4 dividido por 2, mais ou menos 2, igual a gente já tinha comentado. Na letra G, de novo, eu tenho uma equação incompleta do mesmo tipo da anterior. Poderia fazer direto aí, raiz de 64 é 8, as raízes é mais e menos 8. Mas ele não, ele quer por Bhaskara, vamos obedecer. Então, eu vou achar o delta, vou achar 256 como discriminante, vou substituir no Bhaskara. Então, não tem 0, né? Menos 0, mais ou menos raiz de 256, que é 16, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vai ficar 16 dividido por 2, menos ou mais 8. 8 negativo ou positivo. Na H, x² menos 11x mais 28. Agora eu tenho uma equação completa. Dava para mim resolver por sobreproduto? Dava, facilmente. Dois números que multiplicados dão 28, 4 e 7. 4 mais 7, 11. Então, quais são as raízes aí? 4 e 7. Mas ele gosta de Bhaskara, nós vamos aplicar a Bhaskara. Achar o discriminante aí, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 28, dá 121 menos 112, que é 9. Vamos jogar no Bhaskara. Então, x vai ser menos 11, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, vai dar 11 mais ou menos 3 sobre 2. Então, 11 mais 3, 14, por 2, 7. Olha lá, eu já tinha predito isso. 11 menos 3, 8, dividido por 2, 4. Olha lá como deu certinho, né? Então, existem formas mais rápidas de fazer, só que não dá certo para todas as equações, mas é bom a gente saber, né? A segunda é um VOF. Olha aí, na letra A, x' é raiz de 5 e x duas linhas é menos raiz de 5. Então, são soluções da equação x² mais 5 igual a 0? Gente, só lembrando, uma das equações incompletas não é ax² mais c, só que esse c ele tem que ser sempre negativo, porque eu vou passar para o outro lado e ele vai para ele ficar positivo, porque eu não tenho raiz de número negativo. Então, x² mais 5 não tem raiz real. Isso daí é falso. Não, porque não, se fosse negativo, seria mais e menos 5. Uma forma, se eu tenho as raízes de eu achar a equação, é usar a fórmula fatorada. A é x menos uma raiz vezes x menos outra raiz e igualar a 0. Quem quiser achar a equação vai achar a
x² menos 5 igual a 0. Por isso, a alternativa é falsa. A segunda, a letra B, é o mesmo caso, só que agora é 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 3. São soluções da equação? Só de eu ver esse mais entre o x² e o 10, eu já posso te dizer que não. E também 5 raiz de 3 ao quadrado vai ser 75, vai ser 25 vezes 3, 75, não vai ser 10. Então, essa daí está duplamente falsa. Na letra C, a equação x mais 2 ao quadrado mais 5 é igual a 3x mais 1 ao quadrado. Ó, é um binômio, né? Tem dois binômios quadrados. No caso, vai resolver um trinômio quadrado perfeito, né? É o quadrado da soma, dois quadrados da soma aí. Eu vou ter o quê? Quando eu resolvo o binômio, como dentro do parênteses está, o x está a primeira potência, isso vai ser uma equação quadrática com toda certeza, né? Não preciso nem desenvolver isso aí para ver que vai ser. Na D, se o discriminante de uma equação do segundo grau é negativo, a equação tem soluções no conjunto dos reais. Não, gente. Se o discriminante é negativo, ele só vai ter raiz complexa. Não tem como ter raiz real, porque eu não tenho raiz de número negativo. Se o discriminante, não é C, gente. O discriminante de uma equação do segundo grau permite decidir se a equação possui ou não soluções no conjunto dos reais. Isso é verdade. Se o discriminante for zero, ela vai ter uma raiz. Se o discriminante é positivo, ela tem duas raízes. Se for negativo, ela não tem raízes. Então, vamos caminhar para a última aí, para 3. Então, ele fala que a soma dos primeiros números naturais consecutivos, 1, 2, 3, e vai indo, né? Isso é uma PA, uma progressão aritmética, eu vou somando 1. É dado pela expressão n, que é o número, n mais 1, dividido por 2. Então, o n é o último termo e o 1 o primeiro termo. Então, n mais 1 dividido por 2. Quantos números consecutivos devem ser adicionados para se obter 300? Então, a gente vai resolver aí, ele já dá a dica, n mais 1 sobre 2 igual a 300. Como que eu resolvo isso aí? Esse 2 que está dividindo, eu passo multiplicando e resolvo esse parênteses, tira esse parênteses, n vezes n ao quadrado, n vezes 1n, então isso é igual a 600. Passo tudo para um lado só para mim ter uma equação do segundo grau. Então, o A é 1, o B é 1, o C é menos 600. Posso aplicar por Bhaskara? Pode à vontade. Se você fez por Bhaskara, vai dar certinho do mesmo jeito. Só que a gente pode resolver por soma e produto também. E essa, como ele não determinou que fosse por Bhaskara, eu vou resolver por soma e produto. Lembrando que a soma é menos B sobre A. Sempre a equação é assim, ó. Quando A é 1, no caso aí, eu vou pegar menos a soma vezes o x mais o produto. Então, a soma aí vai ser menos 1. E o produto vai ser menos 600. Olha bem, se a soma é menos 1, eu tenho dois números aí consecutivos. E o maior deles é negativo, porque para a soma dá menos 1. O produto dá 600, então, peraí. 600 está perto de qual quadrado perfeito? 30 ao quadrado, 900. 25 ao quadrado, 625. Opa, tá aí, tá quase aí. Então, esses números devem ser 24 e 25. 24 vezes 25 é 600. Então, eu vou pegar aí, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa. Os dois números são consecutivos, então 25 e 24. O 24 é positivo e o 25 negativo. Número negativo serve? Não. Então, a resposta vai ser o quê? Quantos números? 24. Eu não tenho quantidade negativa. Então, a resposta desse exercício vai ser 24.
Então, assim a gente conclui a correção da primeira semana do volume 3 e logo a gente volta com a segunda semana. Até lá!